Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, um aviso a todos que está na última página do nosso folheto dominical. Nós estamos nos aproximando do dia de Finados, o feriado nacional que no nosso país existe para que se faça memória de todos os falecidos, especialmente dos fiéis falecidos, já que se trata de um feriado religioso. Mesmo não sendo uma data da nossa igreja, nós vamos, aproveitando esta ocasião de memória dos falecidos, rezar pelos nossos falecidos. E convidamos todos a que o façam conosco, que rezem também pelos seus falecidos. Nós vamos ter duas celebrações por esta ocasião. No próximo domingo, dia 31, teremos já na Divina Liturgia, na Santa Missa Dominical, ao final, as orações pelos falecidos. E no dia 2, o dia de Finados propriamente dito, teremos às 11h30 da manhã o ofício do Trissagium Fúnebre. Não será a Santa Missa, a Divina Liturgia, mas serão as orações próprias do Trissagium Fúnebre, as orações pelos falecidos. Os que desejarem que os nomes dos seus falecidos sejam lembrados, podem nos trazer pessoalmente, ou por e-mail, ou através da nossa secretaria, por telefone, e devem trazer no dia 2 pães, para que neles os seus falecidos sejam lembrados, ou poderão fazer uma oferta em nome deles. Para mais informações, basta entrar em contato durante a semana com a nossa secretaria. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Está na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. E o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, faz uma advertência aos cristãos. Ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. E neste domingo, mais uma vez, nós lemos no Evangelho segundo São Lucas, o episódio do endemoninhado gadareno, ou Gerazeno. Jesus liberta um homem dominado pelas forças do mal, expulsa dele demônios e ele volta à vida normal. Ele que vivia num cemitério acorrentado, porque certamente era perigoso para qualquer pessoa. E nós temos outros relatos no Evangelho de expulsão de demônios feitas por Jesus. Assim como lemos a respeito nos escritos dos santos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, na vida dos santos e assim por diante. Mas hoje, especialmente nos nossos dias, e na verdade já há um certo tempo, há um certo cientificismo, um pensamento que quer ser científico, politicamente correto, que nega a existência do demônio, nega a existência do diabo, de seus anjos e, por conseguinte, nega que possa haver uma possessão demoníaca, que alguém possa ser dominado pelas forças do mal. Quem pensa assim diz que os relatos do Evangelho e outros escritos nada mais são que um relato
segundo a cultura da época, segundo a mentalidade da época, e que todos os possessos, assim ditos nos textos religiosos, no Evangelho especialmente, eram pessoas que sofriam de doenças nervosas, de problemas mentais, que eram naturalmente, por falta de maior conhecimento, atribuídas ao demônio. Mas se assim fosse, nós teríamos que admitir que Jesus deixou seus contemporâneos na ignorância, permitiu que eles continuassem crendo de forma errada, quando ele veio para ensinar a verdade, para ensinar o que é correto. E mais ainda, talvez ele nem fosse tão sábio ou tão poderoso a ponto de saber e de entender que não havia uma verdadeira possessão, mas sim enfermidades mentais. Logo, tudo aquilo que diz respeito ao diabo, aos demônios, à possessão e assim por diante, nos relatos bíblicos, nada mais são que a mitologia de um povo, de uma religião e de uma época. Assim, Jesus também não foi tentado pelo diabo, ou o Evangelho mentiu, ou apenas se registrou algo que Jesus imaginou, algo que aconteceu apenas na sua mente. E mais que isso, todas as expulsões de demônios feitas por Jesus, de certa forma, foram meras ilusões e nada mais que reações histéricas a problemas e a manifestações religiosas. Mas nós, naturalmente, não podemos crer nada disso, não podemos aceitar nada disso. Nós cremos em Jesus Cristo, Deus feito homem, nosso Salvador, Todo-Poderoso, Onisciente, e que veio para desfazer as obras do mal e para libertar o homem de todo o mal, para levá-lo até Deus. Por isso, nós cremos na existência do mal, do diabo, dos seus anjos, que são os demônios, e na possibilidade de uma influência maléfica sobre os seres humanos, sobre o mundo. Naturalmente, nós não dizemos que não haja um mal humano, que não haja um mal no homem e do próprio homem, mas entendemos também que há um mal que ultrapassa a maldade humana como nós a entendemos. E é um mal tal que, quando nós o vemos, nos deparamos com ele ou ficamos sabendo dele, não podemos senão realmente acreditá-lo ao demônio, porque é um mal que é puro ódio, que é pura destruição, que nada mais quer e nada mais busca que a ruína, a destruição e o sofrimento da pior forma de todos os seres humanos. Ou será que a perseguição aos cristãos, será que uma sociedade que se levanta contra Jesus Cristo, inclusive através dos meios de comunicação, que se levanta contra os valores do Evangelho, da família e outros tantos, será que tudo isso acontece simplesmente por maldade humana? Porque os seres humanos simplesmente resolveram se levantar contra a fé, contra Jesus Cristo nas palavras do seu Evangelho? Ou haverá algo mais por trás disso tudo, usando a maldade também do homem, usando a sua ignorância e o seu desejo de se separar de Deus e de viver como ele bem entende, sem se importar com qualquer valor religioso, com qualquer valor cristão. Por isso mesmo, Jesus no Pai Nosso, no final, nos ensina a pedir: mas livra-nos do mal. E há necessidade de termos discernimento nessas questões. Nós lemos, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, quando Jesus foi a uma sinagoga e lá estava uma mulher encurvada. E ele curou aquela mulher, mas como ele a curou? Expulsou o demônio. Ela não estava acorrentada, não era uma pessoa perigosa, simplesmente andava encurvada. Mas o Evangelho nos diz que ela tinha um espírito de enfermidade
há 18 anos e esse espírito demoníaco fazia com que ela sofresse através dessa enfermidade. Logo, nem tudo aquilo que possa ser entendido como possessão demoníaca o é. Há necessidade de oração, de discernimento para se entender a ação das forças do mal. Mas por outro lado, nós vemos um outro extremo em relação ao demônio, ao diabo, a possessões. Há aqueles que infelizmente usam da possessão e das forças do mal, usam de exorcismos e transformam tudo isso em espetáculo como um meio de ter algum retorno financeiro. E nada mais contrário ao exemplo de Jesus do que uma atitude como esta, porque Jesus libertava as pessoas com uma palavra, ele não permitia espetáculos, ele era muito certo e objetivo quando enfrentava as forças do mal. Logo, não há lugar para espetáculo, não há lugar para exploração do mal de quem quer que seja, ou de pretensas manifestações do demônio, quando o mal pode, na verdade, ser outro. O cristianismo não é a religião dos exorcismos e das curas divinas, simplesmente. O cristianismo é caminho para nos levar a Deus, e nessa caminhada, buscando a graça de Deus, nós podemos ser libertos dos nossos males de várias formas, pela graça de Deus concedida à Igreja e que nós encontramos, especialmente nos santos mistérios, os sacramentos, nas nossas orações, na leitura do Santo Evangelho, abraçando o bem cada dia de nossas vidas e rejeitando todo e qualquer tipo do mal. Todo cristão deve vencer o mal, não por si mesmo, porque não tem forças para isso, mas pelo poder de Deus, com oração, com uma vida íntegra a cada dia. Ou seja, não basta conhecer orações que nos livrem do poder do mal, mas é importante ter conhecimento de Deus e vivência, comunhão com Ele. Isto é que realmente vence o mal. E o apóstolo São Pedro, no versículo que eu citei inicialmente, falando do demônio que ronda procurando a quem devorar, ele completa dizendo aos cristãos: resisti-lhe firmes na fé. Este é o nosso papel, este é o nosso dever. E o apóstolo São Paulo, naquele trecho da carta aos Efésios, ele diz aos cristãos que para combater e vencer o mal, eles devem estar revestidos com a armadura de Deus. E ele descreve qual é essa armadura. Ele diz: cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com a preparação do Evangelho, tomando o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e vigiando com perseverança. Jesus venceu o demônio e todo o mal, e o fez por nós, já que ele sempre foi vitorioso sobre o demônio e todo o mal. E nós devemos então, pela fé, fazer esta vitória também nossa, porque é assim que ele deseja pela sua graça. E não podemos ser como os gerazenos, e como é o nosso mundo de maneira geral, que se sente tão incomodado com a presença e a ação de Deus, que preferem continuar convivendo com o mal, com o demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.